Cresci em um lar cristão. Minha mãe lia a Bíblia para nós todas as noites. Meu tio era diácono em uma igreja episcopal. Minha percepção da vida foi ligeiramente alterada por alguns problemas que tive na infância. Fiquei surdo durante os 2 anos em que estava aprendendo a falar. Até hoje existem palavras que eu pronuncio de forma errada. Eu também fui abusado sexualmente aos 5 anos de idade por uma babá. Nunca contei isso aos meus pais, mas cheguei a dizer a eles que queria morrer naquela noite e uma vez tentei me sufocar. Eu não entendia nada de igreja e vida cristã, mas aos 7 anos de idade eu pedi para ser batizado. Todos ficaram surpresos por eu querer ser batizado tão cedo. Fui batizado, mas não senti nenhuma mudança nem nada, exceto por ficar molhado naquele dia. Eu até fui ao acampamento da igreja, onde acabei me afogando na piscina. Graças a Deus, alguns salva-vidas me tiraram da água e me reanimaram. Enquanto minha mãe tentava nos criar como cristãos, meu pai não ligava para nós. Ele era alcoólatra e viciado em trabalho. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, percebi que íamos à igreja, mas ele não. Então eu disse à minha mãe que eu não deveria ir à igreja se meu pai não fosse. Então comecei a ficar em casa nos domingos de manhã. Minha mãe e meu pai brigavam muito o tempo todo e eu orava para Deus para que os fizesse parar e para que fôssemos uma família feliz. Quando minha mãe expulsou meu pai de casa e pediu o divórcio quando eu tinha 14 anos, eu fiquei com muita raiva da minha mãe e de Deus. No ano seguinte, em meu banheiro, eu pedi a Deus para que deixasse a minha vida e convidei Satanás para entrar em minha vida. No ensino médio, me envolvi com o ocultismo e fui para a faculdade, onde também comecei a usar drogas. Enquanto eu estava na faculdade, comprei alguns livros de argumentos antibíblicos e usava para provocar os cristãos quando os conhecia. Quando eu larguei a faculdade, eu ainda duvidava que Deus existia. Deus só se tornou real para mim pela primeira vez quando eu fui morar sozinho, depois de ser expulso de casa pela minha mãe. Eu não tinha carro e dividi o apartamento com 3 pessoas. Eu comecei a usar todo tipo de droga e as misturava quando eu queria um efeito maior. Eu também comecei a ter atitudes suicidas e às vezes tomava frascos inteiros de remédios para tentar acabar com a minha vida. Uma noite, por volta das 3 da manhã, percebi que precisava sair daquela situação desastrosa e eu estava disposto a fazer tudo o que pudesse para isso. Naquele momento eu comecei a ter mais vontade de viver, como há muito tempo não tinha. Liguei para minha irmã, que morava em outra cidade, e confessei a ela tudo o que estava fazendo, e eu realmente precisava de ajuda. E eu disse a ela que se não saísse daquela situação, eu morreria. Ela me tranquilizou e disse que ligaria para nossa mãe logo de manhã, e de um jeito ou de outro, elas me levariam para casa. Depois que eu desliguei o telefone, orei a Deus. Eu cresci em um lar cristão, mas tinha dado as costas para Deus e me voltado para Satanás aos 15 anos. Mas naquela noite, pedi a Deus que me tirasse de lá. Eu não sabia se ele era real, mas eu orei e dormi. Bem cedo de manhã o telefone tocou. Era minha irmã e ela disse que conversou com a nossa mãe e ambas concordaram que eu precisava voltar para casa. Ela não sabia como eu me levaria para casa, mas iria fazer o possível para isso. Ela me pediu para esperar e disse que me ligaria de volta. Assim que eu desliguei o telefone, ele tocou novamente. Foi quase imediatamente. Desta vez, era meu primo distante. Por providência divina, ele estava na mesma cidade que eu, visitando um amigo e estava me ligando para ver se eu tinha um tempo para conversar. Eu disse a ele o que estava acontecendo e ele concordou em me dar uma carona para casa. Eu voltei para casa na traseira de uma caminhonete no meio da chuva e eu fiquei muito feliz por ter sido libertado daquele estilo de vida miserável. O imediatismo das 2 ligações consecutivas, uma com a permissão de voltar para casa e a outra com a carona, provou para mim que Deus era real. Devido à minha teimosia,
ainda demorei alguns anos para me entregar a Deus. Graças a Deus por sua misericórdia. Mesmo tendo voltado para casa, ainda não tinha parado com as drogas. E acabei sendo expulso de casa mais uma vez. Só que dessa vez eu fui parar em outro estado. Durante esse tempo, embora soubesse que Deus era real, me tornei muito anticristão. Cheguei ao ponto de dizer aos meus amigos: se algum dia eu me tornar cristão, pegue uma arma e atire na minha cabeça e me tire dessa miséria. Mas o problema mais profundo da minha vida era a depressão. Eu tinha atitudes suicidas desde os 5 anos de idade. Uma vez, tentei ter uma overdose e eu me droguei tanto que fui parar no hospital quando eu tinha 15 anos. Ao longo da minha vida, eu passei por diversas religiões, igrejas, terapias, ocultismos e drogas, e nenhuma delas me ajudou. Depois da minha tentativa de overdose, fui encaminhado em quase uma dúzia de psiquiatras diferentes, e nenhum deles conseguiu me ajudar. Em meus anos na escola e faculdade, eu me envolvi bastante no ocultismo, e quando terminei a faculdade, me aprofundei mais ainda nas drogas. O problema era que nada disso estava me fazendo feliz. Eu estava mais deprimido do que nunca. Eu pensei que ninguém poderia me ajudar, então eu tentei ajudar a mim mesmo. Eu cheguei a comprar um livro chamado Como Lidar com Depressão. Li o livro de capa a capa, e tudo o que ele me fez foi dizer o mesmo que eu já sabia há muito tempo. No entanto, havia uma frase naquele livro que dizia que 90% dos depressivos buscavam ajuda na religião. Eu sabia que o ocultismo era real, mas também sabia que ele não poderia me ajudar. Deus havia se revelado para mim alguns anos antes. Então pedi uma Bíblia para minha mãe e comecei a ler. Na época eu trabalhava no turno da noite em um mercado e voltava para casa todos os dias de manhã e me drogava assistindo desenhos animados até desmaiar. Quando trabalhamos à noite, tendemos a perder a noção de que dia é hoje. Então, em uma manhã de domingo particular em setembro, eu estava assistindo TV e mudando de canal, mas não encontrava nenhum desenho animado. Havia um velho interessante conversando com algumas pessoas, então decidi ver o que ele estava falando. Descobri que era um pastor que eu conhecia. E o que é mais engraçado sobre isso é que eu odiava os evangelistas da TV e odiava aquele pastor em específico, mais do que os outros. E no final daquele programa, ele chamou as pessoas para o altar e em seguida virou-se para a câmera e disse: se algum de vocês assistindo pela TV quiser convidar Jesus para entrar em sua vida, ajoelhe-se, levante as mãos para cima e repita comigo essas palavras. E foi exatamente isso que eu fiz. Abaixei o meu cachimbo, ajoelhei-me, levantei as mãos para cima e repeti a oração que ele me conduziu pela TV, pedindo a Jesus que entrasse em meu coração para ser o Senhor da minha vida. E eu não apenas senti algo, eu ouvi e vi algo. A única maneira de descrever o que vi foi como um pó de ouro caindo do teto. O que senti só posso descrever como formigamento. Hoje eu sei que era o Espírito Santo que alguém recebe quando pede a Jesus para entrar em sua vida. Mas na minha falta de conhecimento da maneira que Deus faz as coisas, eu não sabia disso na época. Por alguma razão, eu realmente senti, ouvi e vi o Espírito Santo descer sobre mim. A partir daí, eu sabia que eu estava salvo, mas ainda não tinha parado com as drogas, porque eu não sabia de nada. Como diz a palavra, meu povo perece por falta de conhecimento. Na verdade, na noite seguinte, depois de convidar Jesus para entrar em meu coração, enquanto eu me drogava com os meus amigos, eu disse: adivinha o que eu fiz ontem à noite? Pedi a Jesus que entrasse em meu coração. Nos meses seguintes, eu fui ridicularizado por me voltar para Deus. Não muito tempo antes, eu pregava contra Deus, Jesus e a igreja. Lembro-me de um dia em que estava drogado em uma festa, quando uma garota mencionou que tinha ido à igreja naquela manhã, e eu a agredi verbalmente e dei um sermão tão ruim para ela
que as outras pessoas na festa estavam tentando me acalmar. Mas agora eu estava a favor de Deus e Jesus, mas ainda não via necessidade de ir à igreja. Eu comecei a ler a Bíblia e fazer mudanças em minha vida para honrar a Deus, mas a minha compreensão era muito pouca. Fui promovido no trabalho e passei a ser responsável pelo treinamento das pessoas. Certo dia eu encontrei uma pessoa que era totalmente comprometida com a palavra de Deus e durante uma conversa ele me convidou para ir à igreja. Eu disse que sim sem pensar e acabei esquecendo disso. Então, em um domingo à noite, eu tinha acabado de me drogar. Eu literalmente estava drogado o tempo todo. Houve uma batida na porta. Então eu corri para esconder as drogas e atendi a porta. E era o meu colega de trabalho. Ele perguntou se eu estava pronto. Ao que respondi: para quê? Para ir à igreja. É hoje? Então ele me levou para a igreja, enquanto eu estava alucinado pelas drogas. Quando nós chegamos, percebi que eu já tinha discutido com algumas pessoas daquela igreja. Não me lembro de nada que o pastor estava pregando naquela noite, mas o que eu me lembro é que eu fiquei comovido. No final, o pastor pediu a todos que inclinassem a cabeça, fechassem os olhos e começou a chamar as pessoas ao altar. Eu baixei a cabeça, mas não fechei os olhos. E lentamente levantei a mão, mas percebi que o pastor estava de costas para mim, então baixei rapidamente. Nesse ponto, a pessoa sentada atrás de mim, seja quem for, começou a bater no meu ombro, dizendo: está tudo bem, não tenha medo, vá até lá. Eu fiquei furioso com isso, mas eu me segurei para não virar e espancar aquela pessoa. Eu considero que essa atitude foi um grande avanço, já que fui expulso de diversos lugares. Na verdade, eu costumava ir a lugares só para arrumar confusão, até que me expulsassem de lá. Então eu fui para casa e jurei para mim mesmo não ir mais a igreja nenhuma. Alguns meses depois era Páscoa, e eu sabia que a Páscoa é o melhor dia do ano para um crente. Então liguei para minha irmã e fui a uma igreja do interior no dia da Páscoa. Eu ainda usava drogas, mas mesmo assim eu fui para a igreja. E eu acabei gostando e queria voltar na semana seguinte. E foi o que eu fiz, voltei lá na semana seguinte. Na segunda-feira, uma semana depois da Páscoa, uma das amigas de um amigo meu me ligou e perguntou se eu queria ir à igreja na quarta-feira, pois ela sabia que eu estava inclinado para este lado. E eu disse que sim. Então ela me levou para a mesma igreja que eu tinha levantado a mão. Eu andava drogado o tempo todo e simplesmente não me lembrava dos 2 desentendimentos que eu tive naquela igreja. Houve um período de 4 anos em que não houve um dia que eu não tivesse alterado quimicamente, de uma forma ou de outra. Mas desta vez eu me certifiquei em estar sóbrio para ir com ela. Era um pastor convidado e quando ele chamou ao altar, ele disse que se alguém usasse drogas era para subir lá. E eu fui sem hesitar. Ele impôs as mãos sobre mim e eu fui liberto das drogas naquele momento. Eu fui para casa e joguei fora todas as drogas que eu tinha. E desde aquele dia, não voltei a usar drogas. E também tenho ido para a mesma igreja desde então. Finalmente eu estava livre das drogas e comprometido em ir à igreja. Nas 3 semanas seguintes, quando o pastor chamava para o altar, eu levantava a mão e ia até lá na frente, em todos os cultos, porque eu estava ficando extremamente convencido a cada culto. Mas eu ainda estava tendo problemas para lidar com depressão e pensamentos suicidas. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui classificado como neurótico do nível 5. Depois que eu comecei a usar drogas, eu tinha pensamentos suicidas todos os dias. Cheguei a passar 3 meses desejando nunca ter nascido e lamentando a minha existência. No final de cada culto, eles levavam os novos cristãos para a sala dos fundos para ensinar sobre a vida cristã a eles. Naquela 3ª semana, esperei até ser o último ali para falar em particular com o pastor. E eu expliquei a ele meus problemas com depressão e pensamentos suicidas. Ele impôs as mãos sobre mim. E eu imediatamente me enchi de paz e alegria como nunca tinha experimentado antes. Na manhã seguinte acordei com uma depressão muito forte, com pensamentos suicidas, um dos mais fortes que já senti. Eu estava no banheiro com um canivete na mão
pensando seriamente em cortar o meu pulso, ou pelo menos desenhar em mim mesmo, como era conhecido antes. De repente, essas palavras surgiram em minha mente, então falei em voz alta: não posso mais fazer essas coisas. Minha vida não é minha agora. Eu pertenço a Jesus. Eu entendo que existe a depressão natural, como a que eu senti quando minha mãe faleceu. Mas a depressão pela qual eu lutei durante a maior parte da minha vida não era natural. Era uma escuridão interna como aquela que a maioria das pessoas não consegue entender nem explicar. E eu estou aqui hoje para dizer a você que a depressão e os impulsos suicidas me deixaram imediatamente quando essas palavras foram ditas, e nunca mais as senti desde então. Eu passei os primeiros 25 anos da minha vida querendo nada mais do que morrer, e desde aquela manhã o meu desejo é viver para Cristo. A vida que agora vivo é abundantemente acima de tudo que eu posso pedir ou pensar. De todas as coisas que Deus fez por mim, ainda é a que mais agradeço. Ter paz interior e alegria que nunca pensei que fosse possível. E quando me perguntam se ainda tenho dias ruins, digo que sim. Mas mesmo no meu pior dia, nada me afeta como antes. Ao compartilhar isso, dou todo o crédito a Deus. A única coisa que eu poderia fazer por mim mesmo era arruinar a minha vida. Deus tem sido muito bom para mim, muito melhor do que eu mereço.